Boa noite, graça e paz, alegria mais uma vez estar com vocês. Trago um abraço dos queridos irmãos do Rio de Janeiro, onde eu moro, congrego, e chegamos hoje pela manhã, tivemos uma viagem muito boa, e eu e minha esposa, quem não conhece, Damares, fique em pé, por favor, amor. A Damares, minha esposa, já estamos há 42 anos casados, e bem casados, graças a Deus. Eu estou com muita expectativa para esses dias aqui com vocês, crendo que Deus vai falar com a gente. E eu gostaria que você tivesse uma expectativa, né, no seu coração, que você desejasse a palavra de Deus para você, que você desejasse que Deus falasse ao seu coração. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. À medida que você deseja de Deus, Deus se aproxima de você. À medida que você vai para o Senhor, Ele te atende. À medida do seu desejo, da sua fome de Deus, Ele vai saciar você. Mas se você é indiferente, você pode perder muito. Mas se você deseja as coisas de Deus, Deus tem muito para nos dar. Diz a palavra que é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você já pensou nisso? Você está pensando, imaginando, colocando diante de Deus, e a promessa é que Ele vai te dar mais, se você deseja. Eu quero proclamar com vocês uma palavra que está em 1 Crônicas. Vou tirar o microfone aqui, vocês me dão licença, irmãos. Mais à vontade. Posso colocar por aqui? Está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Crônicas 29, 11 e 12. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Amém. Eu queria que vocês proclamassem comigo. Eu estou lendo a versão revista e atualizada. Se a sua tradução é igual à minha, vá lendo comigo, ou então vá repetindo junto comigo aí, tá bom? Vamos lá juntos? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Amém, aleluia. Essa é uma proclamação maravilhosa, né? Davi fez ao Senhor um reconhecimento ao Senhor, daquilo que Ele é, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele pode fazer. Tudo vem dEle, né? Essa é a nossa convicção também. E hoje eu quero começar com vocês um assunto que, num tempo atrás, eu conversava aqui com o José Luiz e falávamos sobre esse assunto. Então, naquela época, o irmão mencionou que talvez fosse bom que a gente pudesse, junto com vocês, repartir essa palavra. E é uma palavra que normalmente, principalmente entre as assembleias que talvez nós conheçamos, não se fala muito nesse assunto.
Às vezes é um assunto polêmico e as pessoas evitam falar. Mas eu quero deliberadamente falar bastante nesse assunto. E espero que o Senhor nos ajude a tirar todo aquele engano que às vezes há na nossa mente, no nosso coração a respeito desse assunto, trazer luz para que a gente possa ter o equilíbrio da palavra de Deus. Mas mais do que ter o equilíbrio, é sermos abençoados pelo Senhor. E mais do que ser abençoados ainda, é honrarmos ao Senhor nesta questão que nós vamos falar. E eu vou estar falando com vocês sobre dinheiro, sobre finanças, sobre mordomia. A palavra do Senhor é muito cheia de verdades a esse respeito. Vamos imaginar que você fosse ler a Bíblia numa sentada, né? Numa sentada não, porque talvez a gente não faça isso, mas se você sentar e pudesse ficar em jejum, só lendo a Bíblia, você ia gastar 60 horas se você ler rápido a Bíblia, 80 se você ler mais ou menos, e se for lento, 100 horas. Mas você vai pegar 3, imagina aí, vai imaginando na sua mente, as crianças também aí vão imaginando, você vai pegar 3 lápis de cor, e você vai começar a grifar os versículos na Bíblia. Você vai pegar o lápis de cor verde, você vai grifar todas as vezes na sua Bíblia que você encontrar no versículo falando sobre oração, tá bom? E você está com um lápis azul também. Toda vez que você lê na Bíblia um versículo a respeito de fé, você grifa lá também, de azul, tá? E você com seu lápis amarelo, você vai grifar todos os versículos que falam sobre dinheiro, finanças, riquezas e bens. Então, quando você terminar de ler a Bíblia, qual é a cor que você acha que vai estar predominando na sua Bíblia? A Bíblia é no papel, né? Não é no tablet não, né? Qual é a cor que você acha que mais vai sobressair lá? Alguém está falando aí já, mas vocês aqui. Que cor que você acha que tem mais? Amarelo. Amarelo. Enquanto a Bíblia tem em torno de 500 versículos sobre fé e 500 versículos sobre oração, ela tem 2.300 versículos sobre riquezas, bens e finanças. Será que isso não é para chamar a nossa atenção, não? O que vocês acham? Claro que sim. Nos ensinamentos do Senhor Jesus, grande parte do ensinamento ele usou este assunto, ele falava, usava esse assunto. A parábola dos talentos tão conhecidas, né? Tão conhecida. O Senhor falava disso. Então, irmãos, esse é um assunto importante na palavra de Deus. E por que nós devemos falar com o equilíbrio da palavra de Deus? É bom que ensinemos a verdade no equilíbrio da palavra de Deus, à luz da palavra do Senhor, do reino de Deus, de maneira correta, porque se não fizermos isso, abrirá espaço para que outros ensinem de maneira errada. E até mesmo muitos líderes, que pela avareza, como Pedro diz, eles são dominadores e ensinam algo errado a fim de ter ganho próprio. E esse é um engano que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê muito por aí. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, o Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, deixou muitas instruções para nós. Eu quero começar com você e toda a minha meditação vai estar em cima de uma promessa de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. E eu desafio você já a pegar essa promessa, grifá-la aí na sua Bíblia, decorar, memorizar e começar a viver essa promessa de Deus. Provérbios 3, 9 e 10. 3, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu vou ler muitos versículos aqui, normalmente eu não faço isso não, quando eu estou pregando, mas hoje eu quero examinar muitos versículos com vocês. Então, eu vou pedir assim a paciência de vocês, se eu não esperar muito, sabe? Vocês abrirem e acompanharem, mas quem for rapidinho vai acompanhando e quem não, vai prestando atenção. Nosso irmão está também gravando aqui, depois
poderá disponibilizar aí a gravação, né, para vocês ouvirem novamente. Diz assim a palavra: honra o Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que promessa! Olha só, se encherão, como que está aí na sua tradução? Na minha aqui está, fartamente, os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso significa muita abundância. Esta é uma promessa da palavra de Deus. Significa prosperidade mesmo. E antes que eu continue a falar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu jamais quero, e não estou aqui fazendo apologia ou defendendo a teologia chamada da prosperidade, onde é uma teologia que coloca o homem no centro e que leva o homem à cobiça, leva o homem à avareza e a querer fazer barganhas com Deus para ganhar dinheiro. Não é isso que eu quero dizer, mas eu afirmo para você, e nós vamos ver na palavra de Deus, que Deus deseja que seus filhos sejam prósperos. Esse é o desejo de Deus. E aqui essa é a promessa do Senhor, que está dizendo que você vai ter abundância. É bênção de Deus. Uma apologia, uma defesa à pobreza não tem virtude nenhuma nisso, irmãos. Embora tenha pessoas que estejam na situação de pobreza. Mas não há nenhuma virtude. Para os seus filhos, a promessa é que Deus vai suprir. Deus vai suprir seus filhos. Vocês se lembram de Davi, um verso muito conhecido que a gente sempre cita, né? Já fui velho e agora... Desculpa, já fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o quê? O justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas aqui, esta promessa, ela é uma promessa condicional. O que significa? Na palavra do Senhor tem muitas promessas condicionais. Significa que você e eu precisamos cumprir a nossa parte, cumprir aquela condição que Deus colocou, para que Deus cumpra aquilo que Ele está prometendo. Nesta promessa, para que você tenha abundância, para que tenhamos abundância, o que a gente precisa fazer? O que está escrito aí, irmãos? Honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com o quê? Com os bens e com as primícias da sua renda. Então esse é o coração do Senhor, nos abençoar dessa forma. Certa feita, Deus mandou um homem dele, um homem de Deus, foi ao sacerdote Eli. E o sacerdote Eli fez coisas que não eram do agrado do Senhor. E ele não honrou a Deus em certas coisas. E Deus então tirou dele o sacerdócio, da casa dele. E aquele profeta, Deus mandou aquele profeta falar para o sacerdote Eli. Ele disse assim: honrarei aqueles que me honrarem. Preste atenção nisso, meus irmãos. Honrarei aqueles que me honrarem, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Não é sério isso? E maravilhoso ao mesmo tempo, porque se você está do lado de honrar o Senhor, Ele promete que vai honrar você. Irmãos, Deus vai nos honrar. Imagina o que é isso. Deus nos honrando, porque nós estamos honrando a Ele. E Ele então diz que também nos honraria. E aqui essa palavra é: se você honrar ao Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda, Deus também vai honrar você. Esta é uma promessa de Deus. Essa é uma certeza da palavra de Deus. Essa questão, irmãos, de finanças, ela é muito importante na nossa vida, porque nós vamos ver que ela é um termômetro espiritual da nossa vida. Quando João Batista pregou o Evangelho, né, e ele estava falando: arrependei-vos e crede, né? Arrependam, ele usava palavras muito fortes, raça de víboras, né? Quem induziu, né, a ira vindoura, né? A fugir da ira vindoura.
E aquele povo se arrependeu. E quando eles se arrependeram, eles fizeram umas perguntas. A multidão perguntou a João Batista, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Começou a ensinar generosidade para eles. Após o arrependimento, a primeira coisa que João Batista falou: sejam generosos. E quem tiver comida, faça o mesmo. Depois diz aqui: foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Seja honesto nas finanças. Veja, o arrependimento, João Batista está pregando o arrependimento e logo em seguida ele diz isso. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Ou seja, não suborne, não faça fraude, contente-se com o seu salário. Logo em seguida, o arrependimento, a conversão, traz como consequência para nós andarmos de maneira digna do Evangelho nesta questão. Lutero dizia: se você que se dizia convertido, o seu bolso também tinha que ser convertido. Se você era convertido, o seu bolso também tinha que ser convertido. É isso mesmo. E, queridos irmãos, quando há muitos anos atrás, essa promessa ficou muito forte no meu coração, estudando esse assunto, então eu busquei entender como é que eu poderia honrar a Deus. Faço essa pergunta para você: como é que você pode honrar o Senhor? Eu espero que você queira honrar o Senhor com seus bens e com as premissas da renda, ou não? Há uma promessa maravilhosa, ou também, se você não quer que essa promessa se cumpra na sua vida, tudo bem. É uma decisão sua, mas arque com as consequências dessa sua decisão. Mas essa é uma promessa maravilhosa. Então, como nós podemos honrar a Deus? E o Senhor me deu, eu creio que foi o Senhor que me deu, pelo Espírito Santo, 5 chaves para honrar o Senhor. Eu quero estar falando essas 5 chaves para você. E eu tenho absoluta certeza. Eu posso falar isso não de teoria, irmãos, mas de muita prática. De ver na prática a bênção de Deus. Eu não quero falar para você de uma teoria, de algo que eu não experimentei. Mas é algo que eu já experimentei e estou experimentando dia a dia. A bênção de Deus. Então são 5 chaves importantes. A primeira dessas chaves é que nós devemos ter um coração alinhado aos princípios de Deus para finanças. Você tem que consertar o seu coração em primeiro lugar. Quando o nosso coração está correto, as coisas começam a acontecer corretamente. A primeira coisa é corrigir o nosso coração, é alinhar o nosso coração com aquilo que é princípio de Deus para as finanças. A segunda chave é praticar a generosidade. A alma generosa, alguém sabe o que diz lá Provérbios? Oi? Prosperará. Dai e dar-se-vos-á. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Segunda chave, generosidade. Terceira chave, com o canal de suprimento que Deus nos dá para a nossa provisão. Seja você um empregado, ou seja você um empregador, tem o seu negócio, autônomo, seja como for, o canal de provisão que Deus te der. Você precisa honrar o Senhor nisso. Como? Fazendo tudo como para o Senhor. Efésios diz que nós devemos servir não à vista dos homens, mas como para o Senhor. Se você faz isso, significa algumas coisas. De cara você sabe que você vai fazer o seu melhor. Né? Vai fazer o seu melhor. E nós vamos ver muito isso na palavra de Deus com relação ao nosso trabalho, né? Os jovens, deviam estar aqui para ouvir isso, porque é muito importante. Tem alguns jovens aqui, né? Você quer ver você progredir, é você seguir esse princípio.
Honrar o Senhor fazendo tudo como o Senhor. Significa que você vai fazer o melhor que você pode, vai fazer com excelência, e tem muitas outras coisas que vêm dessa chave. A quarta chave, essa aqui, 65% das famílias brasileiras estão com esse problema. Nós precisamos honrar o Senhor eliminando o hábito de fazer dívidas. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Se a gente está fazendo dívida, estamos navegando contra aí aquilo que o Senhor está falando. Estamos indo de cara com aquilo que Jesus falou, que o Senhor falou, né, através de Paulo. E vamos ver vários versos na palavra de Deus, em Provérbios mesmo. Então essa é a quarta chave. E a quinta chave é buscar a integridade nessa questão de finanças. Nós precisamos ser íntegros. Fora o suborno, fora o roubo. Irmão Billy, mas um crente? Não, você não precisa nem falar isso para um crente, né? Não, irmão. Paulo diz, aquele que furtava, o que ele deve fazer? Não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos e tenha com que acudir ao necessitado. Então, integridade nas finanças, né? Ou às vezes, né, nós brasileiros temos que fazer lá a nossa declaração de imposto de renda, né? A gente declara certinho, né? Tem lá a fábrica, né? A indústria dos recibos falsos, né? E vai por aí, né? Sonegação, etc, etc. Integridade. Então, são essas 5 chaves. E queridos irmãos, creiam, é da palavra de Deus, e eu posso dar o meu testemunho, que como essas chaves para honrar ao Senhor nos abençoam. Além de nos abençoar, o Senhor é honrado e glorificado. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos, o irmão leu aqui um verso importante. Aliás, eu não sei se ele leu o segundo verso, mas o primeiro ele leu. Eu leio só o primeiro. Romanos 12:1, mas logo em seguida diz: e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas finanças, nessas questões? Sim? Renove a sua mente. Como é que você renova a sua mente? Pensando como a palavra de Deus fala. Não é como o seu consultor, não é como o analista financeiro te recomenda, mas é como a palavra de Deus te recomenda. É como a palavra de Deus diz que deve ser. E queridos irmãos, vá por mim. As melhores indicações estão na palavra de Deus. Né? Não que eu despreze profissionais da área financeira, né, de consultoria, nada disso. Eu aprecio, né, que estudem e podem nos ajudar bastante, mas é a palavra de Deus, já está tudo na palavra de Deus. Você lê Provérbios, então, a riqueza impressionante. A primeira, então, chave, vamos lá, alinhar o nosso coração com os princípios de Deus para as finanças. E nessa primeira chave, eu estou na dúvida aqui, que eu estou com tanta coisa para falar, estou tentando, na minha cabeça, sintetizar. Nessa chave, nessa primeira chave, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nós precisamos fazer uma escolha deliberada, irmãos, em servir ao Senhor e não a Mamon. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções dizem riquezas, mas o original é Mamon. Mamon é uma entidade espiritual, o Deus do dinheiro.
Mamon é uma interferência, é uma potestade, irmãos, e que influi muito as nossas vidas se nós permitirmos. O tempo inteiro essa potestade está nos rodeando para influenciar as nossas decisões, influenciar as nossas emoções, influenciar a nossa conduta. E o Senhor Jesus foi muito sério nisso com seus discípulos. Ele não está falando para a multidão, isso aqui é o Sermão do Monte, ele está falando para os seus discípulos. E ele disse, vocês não podem servir aos dois senhores. Então, se nós queremos ter o coração alinhado com os princípios de Deus, o primeiro é esse, eu não vou servir a Mamon. Eu sirvo ao Senhor. Ah, irmão Billy, eu não sirvo a Mamon. Ah, amém. Mas vá com calma. Pode ser que tenha alguma interferência, uma influência de Mamon na sua vida. Eu escrevi um tempo atrás 10 indicadores, eu vou ler um a um aqui para vocês, eu vou tentar ser um pouco mais breve. Eu vou ler 10 indicadores que nos mostram que Mamon pode estar influenciando a nossa vida. E se você identificar um desses, você precisa, e eu preciso, se ver um desses na minha vida, me arrepender e corrigir o meu caminho. Nessa primeira questão. Primeiro indicador aqui, ó. Quando nós só pensamos em dinheiro, quando o nosso foco só está naquilo que nós não temos ou naquilo que nós queremos ter e estamos sendo infelizes com a nossa situação financeira, Mamon é que está influenciando. Quando o dinheiro é a sua segurança e você coloca toda a sua confiança nele, então você se torna servo de Mamon. E ganhar dinheiro a qualquer custo se torna seu objetivo. Então, qualquer custo. Você pode perder família, pode perder os irmãos, a comunhão, mas você quer ganhar dinheiro. Então, não tem limites, né? Mamon está ali influenciando a sua vida. Eu estou falando genérico aqui, eu não conheço a situação de ninguém. Então, né, quando eu falo está influenciando a sua vida, eu estou falando genericamente, mas se Deus for falando com você, irmãos, é importante que você tome a decisão deliberada de cortar isso. Quando você avalia as pessoas e a si mesmo pelas coisas que elas têm, quando você passa a se relacionar com as pessoas a depender da grife que eles usam, do carro que possuem, e às vezes é como se os carros falassem um com o outro, né? Eles é que conversam, né? Essa é uma influência também de Mamon. Quando você, sendo rico, você tem posses, mas você tem medo de perder. Você fica com medo, né? Tem pavor. Ou quando você tem poucas coisas, mas você também tem medo de passar necessidade. Quinto indicador. Quando você acredita na mentira de que se você tiver dinheiro, você vai ser alguém na vida, que você terá paz, felicidade e segurança. Ou se acredita que se tiver roupas caras, as melhores marcas, que as pessoas vão ouvi-lo e respeitá-lo. A influência de Mamon está por aí. É claro, né? Você vai trabalhar, você não vai de qualquer jeito, né? Você veste adequadamente, mas não é isso, né? Estão entendendo? É uma coisa que está um pouco além. Quando você começa a viver conflitos com as pessoas por causa de dinheiro, você prefere perder amigos e ganhar dinheiro, ao invés de perder dinheiro para ganhar amigos. Provavelmente você já soube, né, daquelas situações em que os irmãos viviam tão bem na família, mas quando os pais morreram, foram fazer o inventário, o negócio ficou... E às vezes cristãos, né? Muitas famílias cristãs. Mamon está reinando nesse conflito aí. 7. Quando a avareza toma conta do seu coração. Avareza é desejo de querer mais, possuir, é ganância. Você já tem, mas você quer mais, você quer mais, você quer mais. Para quê? Eu não sei, mas a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. Não está errado a gente desejar mais, mas tem que ter um propósito. Propósito do reino de Deus.
Mas a pessoa quer mais e mais. A avareza toma conta do coração. Quando não há prazer, não há nenhum prazer em dar e socorrer o necessitado. Isso é um sinal de Mamon influenciando. 8. Quando você frequentemente compara a sua situação financeira com a dos outros. E aí você compara, você tem um problema. Ou para se esnobar, para você achar que é mais do que a pessoa, ou para você ter inveja da pessoa. Mamon está dominando. Quando o dinheiro não é seu servo, mas ele passa a dominar você. Ao invés de ser seu servo, o dinheiro é bom como servo, mas como mestre é terrível. Se o dinheiro está debaixo dos seus pés, é ótimo. E nós precisamos de dinheiro. Mas se ele é o seu mestre, ele é o seu senhor, é muito terrível. 10. Quando somos servos das dívidas. Alguns não conseguem ficar sem dever, sem precisar dever, mas ele vai dar um jeito de dever. Eu já estava falando com a minha esposa, de uma pessoa, de uma situação, a pessoa ganha mais de 1 milhão, todo mês, mas está sempre devendo. 1 milhão! Sabe o que é 1 milhão? Para nós pobres mortais aqui, né? É por mês. Mas está sempre com dívidas. Eu não estou falando de caso hipotético, não. É pessoa que eu conheço, né? Então, quando somos servos das dívidas, quem está debaixo da influência de Mamon raramente será capaz de definir suas prioridades em função das suas necessidades. Mas é levado quase sempre por desejos, mesmo que a custo de dívidas. Né, os cartões de crédito estourados, a conta no banco, pedir dinheiro emprestado. Queridos irmãos, se as nossas prioridades são definidas pelos nossos desejos, cuidado. As nossas prioridades precisam ser definidas pelas nossas necessidades. É o que? Eu preciso de uma água mineral. Está aqui da marca que eu não sei qual é, Cristal. Mas não, eu quero aquela água que vem lá, como é que é? Aquela bem cara lá. Oi? É uma francesa. Sueca, é mais cara ainda, né? Sueca, né? Que fica no gelo e tal. Eu não posso fazer minha prioridade, não. Eu tenho a necessidade de água, eu preciso de água, mas o meu desejo é aquela água. Caríssima. Eu preciso de uma bolsa, né? As mulheres precisam de uma bolsa. Não, mas tem que ser a Louis Vuitton. Hã? Há pouco tempo, um amigo meu, ele ficou viúvo. E ele tem uma situação financeira, tem ainda, né? Mas tinha uma situação financeira, ele e esposa, muito boa. Mas aí ele arrumou uma pessoa lá para organizar a casa e tirar as coisas da esposa, para desfazer, vender e tal. Tinha bolsas lá que o preço da bolsa era 60 mil reais. Eles tinham condição para fazer isso. Tudo bem, mas eu estou só dando um exemplo. Às vezes, nós precisamos da bolsa, mas que, né? Então, queridos irmãos, nosso coração precisa estar correto. Se tem algum desses indicadores que está aí, né, mostrando para a gente, é uma sinalização de que Mamon pode estar ali. E, queridos, não tem outra coisa a fazer a não ser nos arrependermos. Sabe, leve a sério isso. Se, enquanto eu estou falando aqui, essas coisas que eu falei aqui, alguma coisa lá bateu lá dentro de você, aí agora, com o Senhor, sabe, Senhor, eu estou nessa situação, eu me arrependo, e eu nego isso, eu renuncio a essa situação, peço tua graça para ir em frente contigo. Sabe, queridos irmãos, façam isso. Não fiquem com a informação só, realmente está acontecendo comigo, né? Mas que engraçado. Não, você precisa tomar uma decisão de servir ao Senhor. Uma decisão deliberada de servir ao Senhor e não Mamon. A segunda coisa é que nós precisamos, nós estamos na primeira chave, viu, irmãos? Só para não confundir você. A primeira chave é ter um coração alinhado com os princípios de Deus para as finanças, tá bom? Então, nessa primeira chave, não devemos
Servir a Mamon. Temos que tomar a decisão deliberada de servir o Senhor. A segunda coisa é que precisamos ter consciência de que somos mordomos de Deus. O que é um mordomo? É um administrador. É alguém que não é dono de alguma coisa, mas o dono, proprietário de algo, ele colocou alguém lá para cuidar daqueles negócios. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos de Deus, nós somos despenseiros de Deus. Tudo que vem às nossas mãos pertence de fato ao Senhor, não a nós. Na realidade, a palavra de Deus diz que Deus nos comprou. Nós mesmos não pertencemos a nós. E aquilo que está nas nossas mãos pertence a nós? Não, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E o Senhor Jesus, certa feita, ele disse para os seus discípulos, Lucas 14:33, ele disse: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você se apega e acha que você tem, é seu, e não é do Senhor, você está correndo um risco. A vontade de Deus é que sejamos mordomos fiéis, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Somos mordomos de Deus. Mateus, nesse que eu estou citando, né? Mateus está lá em Mateus 25, 21, quando aquela parábola dos servos que receberam os talentos, o Senhor deles deu talentos e foi embora, e depois voltou para acertar as contas com eles. É claro que ali é uma figura muito nítida, né, de que aquele senhor daqueles servos representa o Senhor Jesus e os servos representam a nós. E o que foi demandado deles é que eles fossem fiéis na administração, naquilo que foi colocado na mão deles. Nós sempre pegamos aquela parábola e colocamos ela assim, aos talentos, nós falamos, são os dons, né? Os dons do Espírito que Deus nos deu, os dons para fazer. Não, irmãos, não é só isso. Ali está falando de talento, de coisas financeiras mesmo, e o Senhor está falando disso também para nós. Tudo que está nas nossas mãos, que veio às nossas mãos, pertence ao Senhor, e o Senhor quer que administremos para Ele. Você precisa e eu preciso ter essa consciência. Nós somos treinados nessas coisas. Para quê? Para um dia reinar com o Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. O que vocês interpretam, entra no gozo do seu Senhor? A gente sempre fala dessa palavra como do reino, não é isso? E de fato é. Tudo que nós estamos passando aqui, irmãos, é um treinamento para a era que há de vir. A forma que você lida com as suas finanças, com os seus bens, aquilo que Deus colocou na sua mão, é um treinamento agora. Isso é pouco para aquilo que virá. Mas você precisa ser fiel agora nesse pouco. Você precisa administrar como o dono quer que você administre. Não é? Nós não podemos fazer qualquer coisa. Olha o que diz Lucas 16. Eu vou esperar você abrir, que essa é uma passagem muito importante. Lucas 16, versículo 9. Lucas 16, 9 diz assim: e eu vos recomendo, Jesus falando, né, das riquezas de origem iníqua fazer amigo. Jesus não está falando para você pegar o dinheiro da fraude, do roubo, do tráfico e, né, fazer amigo disso. Não é isso. É que tudo que está nesse mundo, né, o mundo jaz no maligno, então tudo é iníquo, mas você, honestamente, naquilo que o Senhor colocar na sua mão, você vai usar. Para que quando aqueles os faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel em quê? No muito. Se alguém é fiel em coisas pequenas, ele também será fiel em coisas grandes. Mas se ele é infiel em coisas pequenas, ele vai ser infiel também nas coisas grandes.
E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Preste atenção agora nessa palavra. Ó. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Jesus está falando que tem uma riqueza que é o quê? Injusta. E tem uma outra que é a verdadeira riqueza. O que está nas nossas mãos nesse mundo são riquezas injustas, mas ele está dizendo que vai ter uma verdadeira riqueza. Se você não é fiel agora, como é que vai ser colocado nas suas mãos a verdadeira riqueza no porvir? É isso que Jesus está falando. Mas olha só que mais interessante é isso agora. Olha, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio. O que é alheio aí, né? Pertence a quem? A mim ou ao outro? Ao outro. Se vocês não são fiéis na aplicação do alheio, por quê? Aquilo que está nas nossas mãos pertence a quem? Ao Senhor. É alheio, não é seu, é dele. Mas ele está dizendo, se você não é fiel a essa riqueza que não é sua, qual é a pergunta que está aí agora, irmãos? Quem vos dará o que é vosso? Há uma riqueza nossa nos aguardando e que está associada a como você é mordomo agora. Percebe a seriedade? Há uma riqueza que é sua. A vossa riqueza, ela é sua, está te aguardando, mas eu e você precisamos aplicar agora a fidelidade naquilo que não é nosso, naquilo que é do Senhor, naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. A sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, o seu emprego, tudo é do Senhor, mas você tem que administrar de acordo com a vontade de Deus, porque isso é uma riqueza que não é sua, mas é dele, mas você tem uma te aguardando, e se você administra bem aqui agora, você vai receber essa que é sua, que está te aguardando. Ah, irmão, então, é salvação? Não é salvação, irmãos, é galardão, é reinar com Jesus, é galardão, é algo que Deus tem lá na frente para nós. Salvação é o sangue de Jesus, acabou. É Jesus na cruz por nós, aquilo que Ele fez e ponto final, aleluia. Está consumado, está consumado. Mas tem algo que vai acontecer agora. Nós, nesse período presente, nós estamos sendo treinados. A nossa salvação está sendo desenvolvida. Então, somos mordomos do Senhor. Sabe, nós precisamos mudar uma chavinha dentro da gente, de proprietário para administrador, de dono para mordomo. Ou seja, você não pode fazer qualquer coisa que você queira com o que está nas suas mãos, não. Você tem que fazer o quê? Aquilo que o Senhor quer que você faça. Aquilo que o dono quer que você faça. E Ele nos dá instruções na palavra dEle de o que nós devemos fazer. E mais do que também na palavra dEle, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é que nos conduz a toda a verdade. Você tem que orar para Deus, para que Ele te ilumine pelo Espírito Santo, com a palavra dEle, pelo Espírito Santo, do que você tem que fazer nas coisas. Você é um mordomo do Senhor. A terceira coisa, dentro dessa primeira chave ainda, é guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração de algumas coisas. A primeira coisa que você precisa guardar, o seu coração, é da avareza. Primeira coisa. Você lembra lá, o provérbio diz, sobre tudo se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a sua vida. Você tem que guardar o coração. Aqui está um problema sério. Se você não guarda o seu coração, você pode entrar numa situação ruim, muito contrária ao Senhor. E a primeira delas, que eu quero chamar a sua atenção, guarde o seu coração da avareza. Lucas 12,15, Jesus disse, então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
Hebreus 13:5 também vai dizer que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Isso é para a gente não estar com ganância. Avareza é aquela, lembra daquela parábola que Jesus contou? Um homem plantou, ele viu que produziu muito, então ele viu que os celeiros dele não iam ser suficientes, então ele fez mais celeiros e tal, e depois ele sentou, come, regala a alma. Opa, hoje mesmo não te pedi contas. Guarda o coração do avarento. Segundo, guarda o coração por querer enriquecer. Enriquecer por enriquecer, né? Guarda. Provérbios 23, 4 e 5 diz assim, ó: não te fatigues para seres rico, não aplique nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não te fatigues para serem ricos. Essa é uma instrução da palavra do Senhor em Provérbios, né? Livro de sabedoria. E, queridos irmãos, aqui é muito certo isso, né? Certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Eu já vi pessoas muito ricas, com as quais eu trabalhei, que quase que assim, como se fosse assim da noite para o dia, de bilhões, não é milhões não, de bilhões caiu para nada. Então, a palavra do Senhor é, você não confie em riqueza. Não se fatigue para serem ricos, né? Não se fatigue. 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos, alguém sabe o resto? Os que querem ficar ricos, o que acontece com eles? Cai em tentação. Tá, mas você falou uma palavra certa, eram duas. Tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então vou ficar sendo pobre melhor. Não é isso que a palavra de Deus também diz, irmão. Não é isso, né? Nós vamos ver quando falarmos do trabalho. A mão dos diligentes vem ao quê? Alguém sabe esse versículo? A mão dos diligentes vem a enriquecer. Mas não é que ele está lá buscando a riqueza, não, é porque ele é diligente e a riqueza vem. Está escrito na palavra de Deus. Ele é diligente no que ele faz. Não? Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Às vezes as pessoas, eu já caí em alguns laços assim no passado, né? Havia tipo lá dentro, né, uma coisa, né? Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, está todo mundo ganhando dinheiro, eu vou ganhar também. Eu quero fazer, e de repente era uma furada. Total. Não se apresse, né? Faça o seu melhor, seja diligente. Nós vamos ver isso no trabalho, mas não fique apressado. E às vezes a pessoa se apressa ainda, querendo lucro fácil. Atalhos, né? Desonestidade, fraude, etc. Guarde o seu coração do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro. Guarde o coração do amor do dinheiro. Como é que a gente... Eu vou falar daqui a pouco talvez amanhã, mas... O antídoto para a avareza, para a ganância, para o amor ao dinheiro, sabe qual é? A generosidade. A generosidade esbofeteia a avareza no nosso coração, irmãos.
A generosidade esbofeteia a avareza. Aqui está dizendo amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males. Vai atormentar. Então, o amor ao dinheiro, o que esbofeteia isso no nosso coração, sabe? Todos nós somos caídos, né? E temos aquela tendência, louvado seja Deus, nós somos filhos de Deus, já não somos mais, né, homens caídos e mulheres caídas, mas somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo em nós, mas ainda, enquanto estiver nesse tabernáculo caído, ainda tem a natureza lá querendo se levantar, né? Há uma tendência e nós precisamos andar no Espírito, precisamos combater, e o combate disso aqui é generosidade. Nós vamos ver, é a próxima chave que nós vamos ver. Guarda o coração de confiar nas riquezas. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. Eu já li Provérbios 23, vou ler novamente. Não te fatigues para serem ricos, não aplique nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não confie nas riquezas. Então guarde o seu coração dessas coisas, né? Dessas 4 coisas que eu citei: avareza, desejo de enriquecer, amor ao dinheiro e confiar nas riquezas. 4º ponto aqui nessa primeira chave: viver contente. O contentamento é uma atitude, né? 1 Timóteo 6 diz assim, versículo 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento não significa que você não pode almejar, melhorar, progredir. Não, você deve fazer isso, nós vamos ver quando vemos nos outros versos da palavra do Senhor com relação ao trabalho. Mas aqui é a questão do nosso coração. A gente não deve deixar mamon influenciar. E Paulo está dizendo, se você já tem o que vestir e o que comer, né, sejamos contentes, você tem o sustento e o que vestir. Ou seja, o que vier daí é lucro, né? É mais ou menos assim. Passou daí, já está no lucro, né? Mas é claro que Deus tem muito mais para nós. Nós vamos ver quando estudarmos generosidade. Filipenses 4:11, Paulo diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tinha um contentamento no coração dele, ele estava em paz com Deus. Ele teve momentos de escassez e momentos de abundância. E ele falou que estava contente nas 2 situações. Né? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, não cair na armadilha que o mundo, né, prepara para a gente. Né? Os cristãos muitas vezes caem nessa armadilha de uma vida insatisfeita por adotar alvos mundanos. O irmão disse assim que os alvos do mundo são sempre assim, né? Se resume numa situação: eu quero mais, maior e melhor. Por quê? Mas quer mais, maior e melhor. Então, esses alvos mundanos é uma armadilha para nós. E como eu disse, né, a gente define muitas nossas prioridades pelos nossos desejos, não pelas reais necessidades. Isso traz uma falta de estar em contentamento. Queridos, isso é muito prático na nossa vida. Eu queria que à medida que você estivesse ouvindo isso, você fosse internalizando e você levasse isso diante do Senhor. Isso vai mudar completamente a sua vida nessa perspectiva de ser um mordomo de Deus. Vai corrigir os rumos, vai renovar a sua mente. Nessa primeira chave, o 5º ponto e o último dessa chave, que é muito simples, mas a gente às vezes erra muito nesse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é a palavra lá, né? Mateus 6,33.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que está dizendo aqui, que o Senhor está dizendo? Olha, busque o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas, o que vão acontecer com elas? Vão ser acrescentadas, vão ser dadas a nós. Mas aí o que acontece? Nós ficamos às vezes ansiosos demais com o dia de amanhã, e nós então começamos a buscar as outras coisas em primeiro lugar. E sabe o que acontece na nossa vida? É que nós podemos, experimentar o seguinte: não temos nem as outras coisas e nem buscamos o reino de Deus. Mas o que o Senhor estabeleceu e Ele cumpre é que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas seriam acrescentadas para você. Queridos irmãos, a gente crê nas promessas de Deus? A gente acredita. Agora a segunda pergunta. Nós confiamos nas promessas do Senhor? Se você crê e você confia, então você abre o seu coração e segue aquilo que Deus está falando. Mas se você não confia, você não pratica aquilo que o Senhor está dizendo. Creiam nas promessas do Senhor, creiam. Nenhuma só palavra, diz lá, quando o povo saiu do Egito e for entrar na terra, depois vai dizer lá, nenhuma só das suas palavras falhou. Nenhuma palavra. Tudo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Deus não é homem para mentir. Uma vez que o Senhor fala, Ele cumpre. Todas as promessas de Deus. E nesta área, irmãos, nós temos muitas promessas do Senhor, mas temos muitas advertências também. Lemos, e eu estou baseando nessa promessa do Senhor em Provérbios 3, 9. Essa é uma grande promessa do Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens. Vamos repetir essa promessa para gravarmos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esta é uma promessa de Deus. Faça a sua parte, que é honrar ao Senhor. Essa foi a primeira chave para honrarmos o Senhor. O tempo voou, eu pensei que eu ia falar de 2 chaves aqui, não vai dar. Eu vou falar talvez amanhã. Mas vamos ficar nessa chave aqui, Já deu 1 hora aqui. Comece a praticar essa chave. Essa é uma chave importante. Eu creio que é a mais importante das 4 outras que vêm. Das 5, essa é a primeira e muito importante. Se você estiver praticando essa primeira chave, tudo vai se acertar. Porque o seu coração vai estar correto. O seu coração vai estar alinhado com a vontade de Deus. Sabe, tudo vai vir como consequência. Se você tem essa realidade de que é mordomo de Deus, sabe, vai tudo abrir para você, você não vai estar com avareza, porque você é do Senhor e o Senhor fala para você dar. O Senhor fala para você ser generoso. Então, sabe, não tem problema, é a consequência. E também vai acontecer o seguinte, por você ser um mordomo e você ser generoso, também vai acontecer que Deus vai acrescentar, vai multiplicar. É uma consequência natural, você não precisa nem sair correndo atrás das coisas. Irmãos, é tão maravilhoso. Sabe o que começa a acontecer? O que o Salmo 23 diz. O que diz lá no final do Salmo 23? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas sabe o que é essa seguirão? O sentido dessa palavra? É me perseguirão. A bondade de Deus vai nos perseguir. Olha que bênção. É assim que vai acontecer.
Quando você pratica essa chave aqui, essa primeira de hoje, sabe? A bondade de Deus vai perseguir você. Eu tenho certeza disso. E você, se fizer isso, você vai depois me dizer. Você tinha razão, irmão Billy. Não sou eu que tenho a razão, a palavra de Deus está falando. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, por o Senhor ter nos escolhido em Cristo Jesus, por ter nos tornado os filhos do Senhor, e ter confiado, Senhor, às nossas mãos tantas coisas, Senhor. E, Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor promete, Senhor. O Senhor promete que, se honrarmos a Ti, o Senhor vai trazer abundância sobre nós. Senhor, nós não queremos propriamente abundância, mas queremos, em primeiro lugar, Te honrar. Mas nós Te louvamos porque é certo que o Senhor também vai nos abençoar, Senhor. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor deseja o nosso bem, o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, Senhor, para nos conduzir naquele fim, Senhor, que desejamos. Louvado seja o Teu nome. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor Jesus, Ele se fez pobre por amor a nós, para que nos tornássemos ricos nele, Senhor. Senhor, nós queremos orar a Ti nessa noite, no que nós ouvimos. Nós queremos ter um coração correto diante de Ti, Senhor. Queremos alinhar o nosso coração aos princípios do Senhor no Teu reino com relação a essa questão de finanças, a questão do dinheiro, Senhor. Senhor, nós declaramos que não servimos a mamon e nós decidimos servir ao Senhor. Ó Senhor amado, nós deliberadamente dizemos que nós servimos a Ti. Senhor, nós dizemos que somos Teus mordomos, Senhor, que tudo que está nas nossas mãos veio de Ti, pertence a Ti. Nós queremos ser fiéis nessa mordomia, Senhor. Dá-nos a graça e a sabedoria, Senhor, a fidelidade, Senhor. Queremos guardar o nosso coração, Senhor, da avareza, do desejo de enriquecer, do amor ao dinheiro, de confiar nas riquezas, Senhor. E queremos também viver contente na situação que estamos, que o Senhor deseja para nós, ó Deus. Ó Senhor, nós pedimos a Tua ajuda aí. Senhor, declaramos que a nossa vontade é buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a Tua justiça, Senhor. E Te louvamos porque também há a promessa de que as coisas nos seriam acrescentadas. Senhor, eu oro assim também por cada irmão e irmã aqui, Senhor, nessa noite. Que a Tua bênção venha sobre os irmãos. Senhor, que haja uma mudança radical, Senhor, na vida de cada um. Senhor, que haja um renovar da mente de cada um aqui, Senhor. Que haja uma nova mudança, Senhor. Que haja um novo nível de conhecimento da Tua palavra, de relacionamento contigo e de ver a Tua bênção, Senhor, e a Tua abundância na vida de cada família aqui representada, Senhor. Ó Senhor, para que também o Teu reino venha se expandir, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e nos colocamos nas Tuas mãos. Muito obrigado por estarmos juntos, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de juntos meditarmos na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo torne tudo real para nós. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos.